paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Amém? Eu quero compartilhar hoje com vocês, gente, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Ela está lá no Salmo 119, no verso 71. Diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vou ler de novo, tá? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E hoje eu quero colocar um tema nesse vídeo, que é o aprendizado das aflições. Porque as aflições também nos ensinam muitas coisas. Muito do que nós já sabemos, muito do que nós somos, muitas lições que a gente aprendeu foram em momentos assim, em que nós somos afligidos, não é verdade? E quando a gente olha para trás e a gente é capaz de reconhecer que os desertos que a gente passou, que as aflições que a gente já passou, que as estações ruins, difíceis, duras que a gente passou, nos ajudaram de alguma forma, isso é sinal que a gente está amadurecendo, é sinal que a gente já amadureceu, que a gente não vive mais uma fé imatura, mas uma fé madura. Quando a gente tem essa capacidade de olhar para trás e falar assim: nossa, aquele momento ruim foi bom para mim, porque ali eu aprendi isso, isso e aquilo. Eu não sei se você já disse isso, né? Eu já. Outro dia eu estava conversando com Deus, eu falei: nossa, como foi importante eu ter vivido, eu ter passado por aquele deserto ou aquela experiência, porque foi ali, naquele lugar, que eu aprendi mais sobre o Senhor, que eu cresci mais na graça e no conhecimento de Deus. Foi ali que eu amadureci, foi ali que Deus foi me reconstruindo. Então, hoje eu tenho uma palavra para a sua vida que fala desse aprendizado que a gente conquista no meio das aflições. Jesus disse uma vez, gente, lá em João 16:33, ele disse o seguinte: olha, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês tereis aflições. Vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu já quero começar dizendo para você não ficar desanimado. Tenha ânimo, fica firme. Porque se você tem passado por aflições, se você tem passado momentos difíceis, essa é a sua esperança, que Deus está com você. No Salmo 23:4, o salmista diz o seguinte: ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, tenha convicção da presença de Deus, tenha ânimo. Talvez você está ouvindo esse vídeo, você tem passado muitos problemas, muitas adversidades. Tenha ânimo, fica firme. Tenha consciência da presença de Deus na sua vida nesse momento, tá bom? Então existem dois tipos de aflições. Existem as aflições que elas são consequências de escolhas nossas, más escolhas, né, que a gente faz, direções que a gente escolhe seguir por conta própria, sem a direção de Deus. E ali às vezes a gente passa por um deserto que era evitável, né, passar. Então existem essas aflições que são consequências de escolhas ruins, de erros. Talvez você esteja assistindo o vídeo e me dizendo do outro lado: mas Rebeca, é realmente esse tipo de aflição que eu estou vivendo, porque eu errei muito. Então, para você que está passando por esse tipo de aflição, eu tenho uma palavra para você também: que Deus é misericordioso. Você pode fazer o que nessa hora? Você pode buscar a Deus, procurar consertar, procurar fazer a vontade de Deus, buscar a misericórdia de Deus, buscar o perdão de Deus, mas não se deixar bater por isso, sabe? Não deixa isso te matar espiritualmente. Busque o perdão de Deus, se arrependa, volta atrás, mas aqui eu vou continuar. E as aflições que Deus permite, e aqui eu vou focar mais nisso, por algum propósito que só Ele sabe. Você sabia que Deus permite aflições na nossa vida? Você sabia que Deus permite alguns desertos na nossa vida? E Ele tem um propósito. Eu coloquei que só Ele sabe, porque, gente, só Ele sabe. Às vezes a gente está passando um deserto
que a gente estava fazendo tudo certinho na nossa vida, né? Tava tudo indo muito bem e de repente vem aquela tempestade inexplicável, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele tem um propósito quando ele permite que algo difícil aconteça na nossa vida, quando ele permite que a gente passe por um vale difícil. E eu coloquei até aqui para eu lembrar que Deus permitiu que o povo de Israel passasse por um deserto antes de alcançar a promessa. Até Jesus foi conduzido para o deserto. Então Deus permite o deserto na nossa vida. Amém? Mas existe algo que Deus está construindo nesse momento em que a gente atravessa os vales, os desertos, que só Ele sabe. O que cabe a nós fazer nesse momento? Confiar em Deus e ter essa maturidade que Deus vai permitir coisas na nossa vida. Mas a gente precisa confiar nele, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está no trono, Ele está acima de todas as coisas, né? E Ele tem um propósito. A gente precisa confiar em Deus. E os decretos que esse salmista aqui fala, o que é isso? Ele diz o seguinte: foi-me bom ter eu passado por aflições para que eu aprendesse os teus decretos. O que significa esses decretos? Existe outra versão aqui que diz assim: foi-me bom ter eu sido castigado para que eu aprendesse os seus decretos. Mas não mudou a palavra decretos. Os decretos são os propósitos de Deus, é a vontade de Deus. Os decretos representam aqui os caminhos do Senhor, o valor da palavra de Deus, a profundidade da palavra de Deus, o nível de conhecimento e intimidade ainda maiores em Deus. Eu quero crer nesse dia que você vai poder lá na frente olhar para trás e falar assim: realmente foi bom para mim. Eu quero profetizar na sua vida que tudo isso que você está passando vai servir para você crescer na graça e no conhecimento de Deus, para você valorizar ainda mais os decretos de Deus, para você valorizar ainda mais a palavra, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, os caminhos do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, nesse dia. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Para onde as aflições têm nos levado? Para onde as aflições têm nos levado? A esse nível de mais intimidade, a um lugar de aprendizado. Aqui a gente está falando que do aprendizado das aflições é o tema desse vídeo. Ou nós temos deixado o desânimo tomar conta do nosso coração. Para onde as aflições têm nos levado? Elas têm nos aproximado de Deus, ou nós temos sido tão imaturos que na medida em que a gente é afligido, a gente vai se afastando, a gente vai murmurando, a gente vai deixando de fazer aquilo que Deus mandou, a gente começa a desobedecer e não ser mais fiel. Sabe? Hoje Deus quer nos levar a esse lugar de reflexão. Para onde as aflições têm nos levado? Elas têm nos aproximado de Deus, porque é isso que elas têm que fazer, gente. As aflições, elas devem nos aproximar de Deus. Então eu vou voltar a bater nessa tecla. Não deixe o desânimo te vencer. Busque a Deus, porque quando você busca a Deus, Ele te renova para você caminhar mais uma milha. E essa busca deve ser constante, ela deve ser diária. Lembra do maná no deserto, que ele vinha todo santo dia? Todo dia a gente precisa estar buscando, e naquele dia Deus vai nos dar o suprimento suficiente para a gente continuar permanecendo. Por quê? Quando você escolhe permanecer fiel a Deus, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às aflições, sabe o que vai acontecer? Sabe o que acontece? Você cresce e você aprende. Aí você vai poder lá na frente falar, igual esse salmista falou aqui: foi bom ter passado por tudo isso, porque eu aprendi. E quando você decide permanecer fiel a Deus, você vai aprender, você vai crescer, você vai amadurecer. Porque se tem uma coisa que as adversidades fazem com a gente, as lutas, os desertos fazem com a gente, eles moldam o nosso caráter. As aflições mexem muito com a gente. E quando a gente passa por elas, nosso caráter também é moldado, é trabalhado por Deus. Quando a gente escolhe permanecer na obediência, quando a gente escolhe permanecer fiel a Deus, as aflições, elas nos tornam mais dependentes de Deus. Não tem como nesse lugar de aflição você fazer nada. Sabe quando você está num lugar que você não tem escolha, você não tem o que fazer? E ali você aprende a depender mais de Deus.
que mais que a gente aprende? A gente aprende a ser mais humilde, porque é um lugar que a gente vê muito, as nossas limitações ficam nítidas ali. Já percebeu isso? No deserto tudo vem à tona, né? O que está dentro de nós, o nosso caráter, tudo vem à tona. E as nossas limitações e as nossas vulnerabilidades também. Então é um lugar onde a gente aprende a ser mais humilde. A gente aprende a valorizar mais os tempos de bonança. Quantas vezes a gente está vivendo uma estação tão boa na nossa vida, tão maravilhosa, e a gente está murmurando, e a gente está reclamando, a gente está distraído, a gente não está agradecendo a Deus, a gente não está usando esse tempo de bonança para viver o nosso chamado, para fazer mais em prol do reino de Deus, e a gente está distraído. E quando as aflições vêm, a gente olha para trás e fala, poxa vida, quando tudo isso passar, eu vou valorizar mais os tempos de bonança na minha vida. A gente aprende a ter mais maturidade espiritual. A nossa fé é esticada no meio das aflições, porque a gente precisa caminhar por fé, isso já é natural na vida de um cristão. Mas quando a gente está sendo afligido, a nossa fé é esticada, né? Porque ali é dia após dia, é um dia de cada vez sendo vencido. E a gente vai caminhando pela fé, dependendo de Deus. Mesmo que a gente não veja o chão, a gente tem que continuar andando por fé. A gente aprende a esperar em Deus, para encerrar. A gente aprende a esperar em Deus e entender que tudo tem o seu tempo. É um dos aprendizados mais, mais importantes. Um dos mais importantes. A gente aprende a esperar em Deus. A gente aprende a ter paciência, gente. Porque vai ter fases na nossa vida que Deus vai permitir que a gente passe, que a gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que aprender a esperar. Isso é maturidade espiritual. E para encerrar hoje, eu quero encerrar falando de alguém que foi muito afligido, que é Jó. Você conhece a história de Jó? A Bíblia diz que Jó saiu daquele vale difícil que ele enfrentou, onde ele perdeu tudo. Ele passou pelo luto, ele passou pela quebra financeira, ele passou pelo vale de esgotamento emocional. Todas as áreas Jó foi afligido. E a Bíblia diz, lá em Jó 42:10, que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele chorou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro, é aqui que eu quero focar, de tudo o que ele tinha antes. Jó saiu do deserto com o dobro do que ele tinha depois de muito ser afligido. E isso acontece, vai acontecer na sua vida, eu creio, que você vai sair dessa aflição com o dobro do que você tinha antes. Sabe por quê, gente? Depois que a gente passa por um momento difícil na nossa vida, um deserto difícil, não tem como sair dele da mesma forma que a gente entrou. Ele muda alguma coisa em nós. Quando a gente passa por ele, na presença de Deus, fiel a Deus, nós somos transformados. Ou seja, até as aflições na vida de um crente é bênção para ele, porque ele cresce, ele aprende, ele cresce, ele voa. E as aflições, elas têm esse impacto na nossa vida de mudar alguma coisa em nós, muda a nossa mente, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa ótica sobre Deus, a nossa forma de enxergar as coisas. E eu creio, em nome de Jesus aqui hoje com você, que você vai sair disso com o dobro do que você tinha antes. Porção dobrada sobre a sua vida, se você escolher permanecer em Deus e aprendendo o que Ele quer ensinar no meio dessa aflição. Você vai sair com o dobro de fé, o dobro de maturidade, o dobro de unção, o dobro de sabedoria, o dobro de experiências com Deus, o dobro de intimidade com Deus. Porque olha o que Jó disse depois de ser muito afligido. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Antes, a perspectiva de Jó em relação a Deus era uma. Depois dele ter passado por tudo isso, era outra. Amém? Deus vai te levar num nível de mais intimidade com Ele. Isso vai estreitar o seu relacionamento com Deus. É isso que tem que acontecer. Não é você desistir, não é você querer chutar a barraca, não é você querer abandonar tudo, não. O que deve acontecer é você crescer, é isso ajudar você a avançar ainda mais em Deus, a ter mais intimidade com Deus. E eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Decida hoje crescer no meio da adversidade.
Decida hoje alçar voos maiores, espiritualmente falando, no meio da adversidade. No meio da adversidade, Rebeca, como assim? Sim, porque você já viu a águia que pode estar tendo uma nuvem escura, uma tempestade por baixo. O que a águia faz? O que a águia faz? Ela voa sobre as nuvens. Ela voa sobre as nuvens e lá em cima ela vê o sol brilhando. Você tem essa escolha hoje de voar sobre a tempestade e ver o sol brilhando, que representa Deus, e seguir na direção do que Ele tem para a sua vida, do propósito. Lembra que eu falei do propósito? Ainda que você não saiba o que Ele tem no final dessa longa ponte que você está atravessando, no final dessas nuvens densas que você tem passado por cima, ainda que você não saiba, continue voando na direção de Deus, porque Ele tem algo para você lá no final. Então decida crescer no meio da adversidade, decida voar no meio disso tudo. Como, Rebeca? Orando mais, ore mais. Aqui eu quero te dar algumas chaves para você passar por isso. Ore mais, ore todos os dias. Saia de casa falando com Deus em espírito. Se você está no trabalho, fala com Deus em espírito. Tira momentos, se retira para falar com Deus. Jesus se retirava para ter momentos de oração. Se retira, tenha momentos de intimidade com Deus, momentos preciosos, tempo de qualidade com Deus. Se fortaleça com a palavra do Senhor, porque nesse próprio Salmo 119, verso 50, tem um versículo que diz assim, ó, o que me consola na angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Gente, a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos dá esperança, ela nos vivifica, porque ela é consolo, ela é direção. A palavra de Deus nos dá direção, a palavra de Deus nos dá esperança, ela nos ensina o caminho. Então se fortaleça com a palavra, adore mais a Deus, adore no meio disso tudo, confunda o seu inimigo. Amém? O inimigo muitas vezes vai aproveitar da nossa vulnerabilidade, do nosso momento ali de fraqueza, para tentar sugerir alguma coisa, alguma coisa para você desistir, para você abandonar o barco. Adore. Adore, se ajoelhe, ainda que você só tenha lágrimas para derramar diante de Deus, chore na presença de Deus. Ali você canta um louvor, adora, se derrama, muda o que precisa ser mudado, começa a perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque o Evangelho também é sobre isso, é sobre o que a gente tem para dar também para Deus, não é só o que Ele tem para nos dar. É sobre o que a gente está disposto a abrir mão por causa dele. Muda o que precisa ser mudado, sabe? Ore, se fortaleça com a palavra de Deus e adore. Decida crescer no meio dessas aflições, amém? Para que lá na frente você vai fazer isso aqui, ó. Você vai falar o que esse salmista falou. Foi-me bom ter eu passado por aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Lá na frente você vai falar assim, realmente, aquele deserto foi necessário, porque eu aprendi isso e isso, e no final Deus cumpriu tal propósito na minha vida. Amém? Tenha essa fé no seu coração, vou orar por você. Deus abençoe, Pai, a vida de quem está ouvindo essa palavra. Que o Senhor vai alcançar essa vida nesta hora. Não importa o lugar que essa pessoa esteja, não importa a situação que ela esteja, eu sei e eu creio que o Senhor é capaz de mudar a história. Eu sei que o Senhor vai chegar lá e vai tocar e vai fortalecer. Fortalece, Deus, o cansado, o abatido, o oprimido nessa hora. Essa pessoa que está sem força, fortalece nessa hora, Deus, em nome de Jesus. Esse coração que está sem esperança, enche esse coração de esperança, de força, de vigor. Pai, que essa pessoa continue caminhando, permanecendo fiel ao Senhor, Deus. Ainda que a gente não esteja entendendo nada do que está acontecendo, basta que o Senhor entenda, basta que o Senhor saiba. O Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está no trono e nós confiamos em Ti nesta hora. Nós entregamos diante de Ti a nossa vida, nossa família, nossa casa. Toda a nossa ansiedade nós lançamos diante do Senhor. Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos alcance com perdão, que o Senhor nos alcance com cura, libertação, que haja salvação nessa vida, nessa casa. Em nome de Jesus, que essa pessoa possa, sim, Deus, cantar o hino da vitória lá na frente, viver experiências com o Senhor, passar pelas aflições, mas permanecendo fiel ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, se você sentiu no seu coração, compartilha com mais umas 10 pessoas, coloca no grupo do WhatsApp, compartilha com seus amigos, com a sua família, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, foi um prazer ter você aqui comigo no meu canal. Se inscreve, deixa o seu like, venha fazer parte dessa família. Esse é o primeiro de muitos vídeos, se Deus quiser.
Eu estou muito feliz de estar compartilhando a palavra de Deus com você. Amém? Obrigado você que ficou até o final. Não se esqueça aí de compartilhar. Amém? Deus te abençoe.